E o Saúde Geral já está no ar nessa quarta-feira. Hoje o tema é sobre a segunda principal causa de mortes no Brasil, o acidente vascular cerebral, o AVC. Mais de 16 milhões de pessoas são afetadas ao ano e destas, cerca de 6 milhões não resistem. Então, para falar sobre esse perigo, eu vou conversar ao vivo com o neurocirurgião e neurologista Vanderlei Cerqueira de Lima, direto do Hospital Albert Einstein. Doutor, prazer inenarrável falar contigo novamente e sobre esse tema que é muito importante. Eu queria começar, então, já falando sobre os dois tipos de AVC que existem. Acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. Qual é a diferença entre eles? Os dois são alterações dos vasos arteriais cerebrais. Tá? O isquêmico é aquele que tem uma obstrução de uma artéria e, consequentemente, os neurônios ou as células do cérebro não conseguem captar tanto o oxigênio quanto a glicose. O sangue não chegando, essas células vão sofrer e, eventualmente, vão morrer, levando a um dano. Já o acidente vascular cerebral hemorrágico é uma ruptura, uma artéria que se rompe, que pode ser várias causas, ou devido a uma hipertensão arterial descontrolada, ou uma malformação desses vasos, dessas artérias, principalmente o aneurisma cerebral, ou então, quando o paciente está fazendo uso de anticoagulante, o sangue está bem fininho, pode ter um rompimento. E aí vai ter um extravasamento de sangue ao redor do cérebro. A gente nunca pode esquecer, sangue tem que estar dentro de artérias e veias. Não pode sair desses lugares. Se sair, vai ter um dano cerebral. Ou, se não levar o sangue o suficiente, também vai ter o mesmo dano cerebral. Quem está mais propenso para ter um AVC? Quem está mais propenso são os homens, né? São os homens, principalmente em relação às mulheres. Mas as mulheres, elas têm um AVC mais tardio, elas sobrevivem mais. Mas, consequentemente, as mulheres têm um índice de morte maior do que os homens. Então, quais são essas pessoas que estão predispostas? São os homens, a idade geralmente a partir de 55 anos, aqueles que não têm controle da pressão, que não faz exercício, têm sobrepeso, têm hipertensão arterial descontrolada, têm diabetes, não faz atividade física regular, uma alimentação totalmente irregular, com eventualmente muito sal na dieta, aquela pessoa que não controla o diabetes, aquela pessoa que faz uso exagerado do álcool e fuma, né? E também aquelas mulheres que fazem uso de anticoncepcional e fumam. Esse é um binômio extremamente perigoso para as mulheres, né? Então, tudo tem que ser com moderação. Esses são os fatores que levam a essas causas de AVC, tanto em homem quanto nas mulheres. Doutor, quais são os primeiros sinais e existe o AVC silencioso? Não é que existe um AVC silencioso, existe um sinal pequenininho que nós chamamos ataque isquêmico transitório. É aquela alteração que o paciente apresenta em minutos ou segundos, um adormecimento na face, um adormecimento na mão, um adormecimento no braço, alguma alteração na fala, mas que isso reverte rapidamente. Mas aí nós temos que estar atento para 3 Fs: face, a própria fala e a própria a força no braço. Tá? Então, face, força e a fala. Qualquer uma dessas alterações no seu organismo, numa pessoa hipertensa, numa pessoa adulta, tá? Que eventualmente não tem comorbidades, isso aí é um sinal de alerta. Então, nós temos que nos preocupar, porque tempo é cérebro. Se eu tiver segundos, minutos de lesão, eu vou ter lesão cerebral. E quando acomete os jovens, existe alguma explicação para isso? Tem alguma relação com a Covid-19? Bom, vamos lá. Existem várias causas. O adulto, quanto o jovem, tem as mesmas causas, né? Mas o jovem, ele tem alguma característica a mais. Vamos voltar um pouquinho à Covid. A Covid, nós não podemos esquecer que é uma doença inflamatória sistêmica que acomete
orofaringe, acomete o pulmão, mas acomete os vasos de todo o cérebro, de todo o organismo. Então, pode acontecer no coração, no fígado, no pâncreas e também no cérebro. Se tiver uma inflamação, eu posso ter uma vasculite, não vai sangue e posso ter o AVC. Então, isso chamou muita atenção nessa época da Covid. Mas o jovem, ele tem algumas características a mais, tem algumas doenças próprias do jovem. Vamos lá. Se o paciente ele é afrodescendente, ele tem uma incidência maior de anemia falciforme. O que é isso? As hemácias que são redondinhas, elas tornam-se na forma de foice, como se fosse uma banana. Então, ela não vai passar tranquila no vaso sanguíneo, ela vai ter um empilhamento. Se tem um empilhamento, pode obstruir um vaso e o paciente ter um acidente vascular isquêmico. Existe uma outra entidade no jovem que é a comunicação direita-esquerda. Tem uma cavidade lá no coração chamada forame oval patente, é uma predisposição. O jovem também, ele não pode esquecer que, principalmente nas mulheres, usam anticoncepcional e fumam. Olha o binômio de perigo nisso tudo, tá? O jovem também tem sobrepeso. Sim. O jovem também faz uma dieta irregular, principalmente em fast food. McDonald's tem excesso de sal. É verdade. Tá? Dietas diets, para ficar menos aquele gosto de doce, eles põem sal na bebida. Então, a Coca Diet, bebidas diets, também tem mais sal, aumenta a pressão e risco de AVC. Também existem as apneias do sono, principalmente naqueles pacientes mais obesos. Então, isso pode levar a sequelas, pode levar a danos. O paciente também pode ter alguma malformação no cérebro que facilita o AVC. Certo. Mas tem uma boa notícia para o jovem. Se ele tem alguma lesão, o que pode acontecer? Ele tem uma capacidade de recuperar melhor do que o adulto ou idoso, porque ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade melhor do que o adulto. E as sequelas então, a recuperação no jovem é melhor. As sequelas ficam minimizadas por causa dessa recuperação. Muito importante, doutor. Gostaria de ter mais tempo para falar sobre esse assunto, porque o senhor explica de uma maneira muito didática, de fácil entendimento, e te agradeço pela sua participação mais uma vez aqui no Balanço Geral. Uma ótima tarde para o senhor, até a próxima e muito obrigado por nos atender. Obrigado a vocês, estou à disposição. Um abraço, doutor Vanderlei Cerqueira de Lima, neurocirurgião, neurologista do Hospital Albert Einstein, falando sobre esse importante assunto nessa quarta-feira, dia de saúde geral.